Ah, tá, Não, não tem problema. tá bom. Pessoal, então, olha só, tá? A gente está gravando e o que eu quero conversar com vocês hoje, e também serão, tá, os vídeos da próxima aula, diz respeito a... Vou só tirar um pouco a luz do meu rosto aqui, que está incomodando. Diz respeito a uma estrutura que vocês sempre tragam à mente, tá, quando a gente estiver falando de macroeconomia, tá? Essa estrutura, ela é uma disciplina da ciência, que se chama contabilidade social. Vocês aqui na UFABC não têm esse curso, vocês têm contato com isso, por exemplo, lá em Introdução à Economia, eu, quando ministro e também os meus colegas, a gente apresenta muito rapidamente essa discussão, né? E no curso de macro, nós fazemos também essa discussão, né? Toda vez que eu estou ministrando algum curso, por exemplo, curso de economia brasileira, eu sempre repasso a contabilidade social, porque em termos macroeconômicos, a contabilidade social ajuda muito, mas muito, a vocês rapidamente buscarem as relações entre as variáveis no nível agregado. Macroeconomia, tá, é o estudo da economia em nível agregado, tudo bem? Então, é como se nós juntássemos aqui o Vitor com a Isabela, com o Felipe, com a Luana, com o Diogo, a Gabriela, Gabriel, tá? A gente vai estudar sempre esse conjunto. E a gente estuda esse conjunto para 4 atores, tudo bem? Esses 4 atores que nós vamos chamar de setores econômicos. E se vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá, em chamar de agentes, são, tá? Famílias, empresas, governo e resto do mundo ou setor externo. O que a gente faz nessas 2 primeiras aulas, tá, de hoje e a que eu deixarei para vocês a partir de amanhã, prometo com um áudio bom, tá, é discutir como é que a gente, assim, precisou pensar a economia, tá? O que eu vou usar como suporte para poder pensar a economia? Nós estamos falando de macro, são mercados agregados. O que eu vou usar como suporte, tá? Famílias, empresas, vou escrever aqui no Jamboard para vocês, tá? Não se chateiem com a minha letra, tudo bem? Ela é, de fato, bem estranha. Imagina num quadro digital. Vocês já viram lá como é, tá? Então, são os agentes, tudo bem? Luana, nesse tamanho tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá. Tá. Então, são os agentes, tá? As empresas, as famílias, o governo e o resto. Eu sempre brinco com isso, porque resto do mundo é o outro agente, que é o setor externo. Tudo bem? São esses os 4 agentes que nós temos na economia. E toda vez que nós estivermos tratando, tá, dessa tal contabilidade social, de alguma forma a gente vai envolver, tá, esses agentes aqui. Tudo bem? Em macro 1, tá, para vocês terem uma referência, em macro 1, o que a gente faz envolve famílias, empresas e governo. Em macro 2, que alguns de vocês foram meus alunos, tá, e algumas de vocês idem, nós trabalhamos com o resto do mundo. Tudo bem? Então, basicamente, as 2 primeiras aulas, elas servem para que nós tenhamos em mente, tá, algum elemento que rapidamente vocês podem usar para pensar a estrutura da macroeconomia. Quando a gente entrar, tá, na nossa terceira aula, nossa terceira aula não é a terceira de sequência necessariamente, que eu digo
nosso encontro, não é necessariamente o nosso terceiro encontro. Por quê? Porque se eu perceber que vocês estão com muitas dúvidas, eu vou duplicar os encontros, tá, ao longo da semana, tudo bem? Mas o nosso terceiro tópico de aula começa a fazer uma discussão sobre aquilo que nós chamamos, tá, de mercado de bens. Só para dar um exemplo para vocês, tá? Então, lá na terceira aula, a gente vai falar dos mercados de bens. E bens, quando a gente estiver falando sobre isso, envolve também serviços, porque bens e serviços são na economia aquilo que nós chamamos de produto. E quando a gente está falando da macroeconomia, a gente está dizendo do total de produtos, tá, que existem na economia. Por isso que eu disse para vocês que quando a gente estiver lidando com a macro e essas duas aulas e tudo mais, é para apresentar um modelinho rápido que vocês puxam em mente para que possam, tá, pensar macroeconomicamente. Beleza? Quando a gente chegar na aula do mercado de bens, que a gente vai chamar de mercado IS, tá, porque é um modelinho de investimento e poupança, tá, a gente vai estar falando do mercado em que, por exemplo, o consumo acontece, o consumo de bens de consumo, o consumo de bens de investimento, o consumo em que o governo também, tá, realiza. Então, são esses atalhos intelectuais que são os caminhos do que a gente está conversando aqui. Tudo bem? Beleza? Perguntas de vocês. Tragam as perguntas, tá? Lembrem-se, a pergunta de um pode ser a pergunta de vários. Então, a partir das perguntas de vocês, eu vou trazendo explicações do que foi aquela aula que vocês não conseguiram ouvir, tá? Professor, Diga, Luana. no fluxo circular, não entra governo, né? Quer dizer, esse mais simples não entra governo. Isso, no fluxo circular que eu apresentei para vocês, ainda não entrou o governo. Nas aulas que eu vou deixar a partir de amanhã, o governo vai estar lá. Tudo bem? Aí é o modelo mais complexo, tá? Então, eu vou deixar a entrada do governo para a próxima aula, porque ali a gente vai ver o governo e o resto do mundo, tá? Então, só para esclarecer que eu vou segurar um pouco a entrada do governo para a gente deixar no momento certo. Mais questões? Professor, mesmo colocando o resto do mundo, a economia ainda continua sendo fechada, ou não? Tá, ótima questão para a gente poder esclarecer essa diferença, tá, entre economia fechada e economia aberta. Felipe, a economia fechada, tá, e economia aberta são como jargões que nós usamos, tá, para poder trazer justamente o resto do mundo. Então, eu vou aproveitar a sua pergunta para tentar esclarecer uma coisa que é muito comum, tá? Que é o seguinte, ó, lembrem que eu estou olhando para cá porque vocês estão me aparecendo aqui, tá? Então, só por isso. Economia fechada, no campo teórico do que a gente está vendo aqui, é uma economia que não tem relações com o resto do mundo, tudo bem? Economia aberta, no campo teórico do que a gente está vendo aqui, essa daqui é a que tem relação com o resto do mundo. Então, deixa eu aproveitar a sua fala para justamente esclarecer um ponto, tá? Que talvez tenha sido a sua motivação para perguntar, que é a seguinte: economias abertas podem ser, no fundo, bem fechadas, né? Talvez seja isso que tenha te motivado a questão. Vamos pensar na Coreia do Norte, tá? A Coreia do Norte faz relações com o resto do mundo? Faz. Tá? Ela faz muita relação, sobretudo com dois países. Quais? China e Rússia. Tudo bem? Então, mesmo uma economia muito fechada é também aberta. Tá?
A economia que a gente está falando fechada e aberta aqui nesse exato instante é porque a gente está num campo também teórico da nossa conversa, né? Esse campo teórico da nossa conversa exige que nós façamos estas diferenciações justamente para vocês irem construindo na cabeça o que são, tá, as relações travadas entre os diversos agentes em nível agregado. Tudo bem? Então, quando a gente disser aqui economia fechada / economia aberta, a gente está falando efetivamente de transação ou não com o resto do mundo. Aqui vai ter um muro, tudo bem? Porque a gente está na teoria. Mas na prática, por exemplo, o Brasil é uma economia aberta, mas que para as transações de bens e serviços com o resto do mundo, o Brasil, no fundo, é uma economia razoavelmente fechada. Tudo bem? Aí, isso me faz lembrar, Felipe, de um exímio professor que eu tive a sorte de ter na vida, quando eu comecei a estudar, que dizia o seguinte: a teoria na prática é outra, né? Mas vocês precisam saber a teoria para iluminar o mundo da prática. Beleza? Mais questões, vamos lá. Eu tenho uma aqui, professor. A China também, ela é bem fechada, mas, por exemplo, ela importa bastante coisa, pelo menos bens materiais, não bem material, mas insumos, assim. Aí se considera mais como fechada ou aberta? Não, a economia chinesa, ela é uma economia, ela é um sistema político bem fechado, mas em termos de economia, tá, ela é relativamente muito aberta. Assim. Ela está abrindo mais agora, tudo bem? Mas, por exemplo, em comparação com o Brasil, a economia chinesa eu não sei se hoje ela já ultrapassou, mas ela era tão razoavelmente fechada ou aberta, olhe para o caminho que quiser, mas assim, ela estava no nível do Brasil, tudo bem? E agora, há poucos anos, ela aceitou a entrada na Organização Mundial do Comércio, e ela está deixando de praticar, aos poucos, aquela política de câmbio que lhe era vantajosa. Então, qual que é o caminho, né? Como a China vende para o mundo inteiro, ela também compra do mundo inteiro, como você disse, mas como ela vende para o mundo inteiro, ela está entrando numa rotina de ficar cada vez mais aberta para evitar que receba as sanções. Tá? Então, a China, digamos, ela não é uma economia tão plenamente aberta como vários países da Europa, tá? Mas ela não é também uma economia fechada aos moldes do que outros regimes políticos fechados são. Tudo bem? Está lá no meio termo, tá? E aí, teoricamente, a gente vai chamar a China de economia aberta. Tudo bem? No nível teórico, né, a gente não tem absolutamente nenhum país que seja economia fechada, tá? Eu vou ensinar para vocês um termo que alguns de vocês talvez já conheçam, tá? Mas outros talvez não. Uma economia absolutamente fechada, a gente chamaria de autarquia, tá? É aquela economia que não faz nenhuma forma de relação, tá, com o resto do mundo. Nenhuma. Na teoria. Beleza? Quando vocês forem para a prática, lembrem de usar esse termo, tá? Que o João comentou, tá? Que é o termo do, olha, mais ou menos, né? Razoavelmente, é muito aberto, é pouco aberto. Tudo bem? Vamos lá, mais questões. Sure? Pode falar, Tainá. Ah, tá. E Cuba, seria uma economia fechada, uma autarquia? Não existe nenhuma economia fechada no mundo, lembrem, tá? Todas as economias no mundo são abertas. E aí a gente mede o grau de abertura, tá? É como se a gente estivesse falando o seguinte: todas as economias no mundo são economias abertas. E aí o que a gente vai medir é o grau. Por exemplo, aqui é uma economia altamente aberta, tá? E aqui uma economia pouco aberta, tudo bem? Cuba vai estar mais próximo, vou mudar a cor aqui para vocês, né? Cuba vai estar mais próximo de uma economia pouco aberta, tá? A Coreia do Norte vai estar ainda mais abaixo aqui, ó, tá? Brasil, China vão estar no intermediário,
tá? A gente vai para a Europa, por exemplo, sobretudo na zona do euro, aí esses países são bem mais abertos, tudo bem? Então, percebam, a gente está falando sempre de gradação, mas é de gradação de economias que são abertas. Não existe nenhuma economia plenamente fechada no mundo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Imagina, Tainá. Fiquem à vontade, tragam as perguntas de vocês. Professor, na bibliografia tem um livro de contabilidade social, só que tem alguns outros livros que trazem como a nova contabilidade social. Tem alguma diferença de mensuração ou é a mesma coisa? Olha só, a diferença são as seguintes, tá? Antes, algum tempo atrás, Diogo, a gente chamava a contabilidade social de contabilidade nacional, tudo bem? O sistema prático que faz ainda o cálculo, tá, das contas agregadas no Brasil continua chamando o sistema de contas nacionais, tá bem? Porém, a gente teve uma mudança, tá, que foi, acho que ainda nos anos 90, que veio da preocupação, tá, da economia com variáveis também de cunho social, tudo bem? E aí a contabilidade social passou a incorporar mais essas discussões e se chamou, então, contabilidade social de fato, deixando de ser chamada contabilidade nacional, tudo bem? Daí que vem, por exemplo, alguns livros que dizem a nova contabilidade social. Esses livros, ao longo do tempo, tá, eles vão atualizando, porque o sistema de contas nacionais, que é feito pelas Nações Unidas, ele vai também se atualizando, tudo bem? Então, por exemplo, a versão que eu passei para vocês, porque é a versão que está disponível e vocês conseguem acessar facilmente, é a quarta edição do livro. Esse livro já tem uma quinta edição, que traz algumas mudanças, tá? Mas que são mudanças pequenas em relação ao que é o sistema de contas nacionais. Uma das razões centrais de a gente ter, tá, a contabilidade social, tá? Então, vou escrever aqui para vocês. A razão de a gente ter uma área do conhecimento que se chama contabilidade social é justamente porque, existindo essa área do conhecimento, a gente vai ter evolução sempre. Tanto evolução das bases conceituais, bem como evolução de como a gente consegue apurar os dados, tá, referentes aos agregados da economia. Tudo bem? Então, no final das contas, tá, as diferenças são nuances, são bem pequenas. Tudo bem? Você pode ir por um ou por outro livro. Beleza, valeu. Beleza. Tá? O próprio livro de macro do Blanchard, que vocês acessaram, o capítulo 2 dele também discute a contabilidade social, mas é muito raso daí. Como vocês na UFABC não têm uma disciplina de contabilidade social, é a hora que eu preciso ensiná-los, tá, e ensiná-las sobre isso daí. Beleza? Mais questões, pessoal, vamos lá. Professor, Vai lá, Luana, vamos lá. é que eu estava estudando fluxo circular de renda, a gente não vê a palavra capital, por exemplo, e vulgarmente falando, a gente usa que, tipo, a empresa precisa de capital para tal coisa. Aí eu queria saber se esse conceito é usado em macro, ou se a gente usa vulgarmente falando assim de forma errada, sei lá. Não, vocês não usam vulgarmente, então isso eu já vou aliviar, tá? Mas efetivamente, capital é um termo muito usado na economia e, claro, na macroeconomia. Tudo bem? Vamos lá, discutamos aqui um primeiro uso do capital, que é o que está lá no fluxo circular de renda. Tudo bem? Lá no fluxo circular da renda, tá, a gente tem um primeiro uso do capital que vem do seguinte, tá? Capital é basicamente o fator de produção da empresa. Tá? Então, veja, família
é um agente na economia que também tem um fator de produção. A gente viu isso lá. O fator de produção que nós, que não somos empresários, mas somos família, tá, oferecemos é o trabalho, né? Quem oferece o capital? Quem oferece o capital, tá, é o agente ou setor, tá? Era para sair empresa, eu escrevi empresário. Era o agente ou setor empresa, tudo bem? Então vamos entender por que a empresa é o setor da economia ou o agente da economia que traz o capital. Bem, empresa realiza um tipo de demanda, um tipo de gasto, que é o I, o investimento. Esse investimento, como eu expliquei para vocês, ele é um fluxo lá no vídeo. Não sei se vocês ouviram, tá? Então eu vou reiterar tudo. Ele é um fluxo de gasto, e como fluxo de gasto, ele vai gerar um estoque. Então é como se fosse, tá, a relação que eu comentei com vocês de o fluxo de água da torneira encher uma banheira, que é uma represa de água, um estoque de água, né? Então veja, quando a empresa gasta para investir, ela tem que construir alguma coisa que a permitirá funcionar ao longo do tempo. Esse estoque, tá, a gente chama de estoque de capital. Tudo bem? E é por isso que o capital, tá, vai se tornar um fator de produção, porque é este estoque aqui que permite que a empresa produção, tá? Que a empresa produza. Tudo bem? E agora, Luana, eu vou trazer uma relação aqui para vocês, nesse processo como um todo, tá? Vejamos, a empresa, ela investe, quando ela está investindo, ela está comprando máquinas, equipamentos, tá? Sua linha de produção, ela está comprando insumos, ela está comprando manutenção para os seus equipamentos funcionarem, tá? Agora perceba, isso que eu quero chamar a atenção para você sobre o que é estoque. Quando vocês já entraram em alguma empresa, em algum processo produtivo? Tá? Vários de vocês eu sei que trabalham em processo produtivo. Tá? Quem faz engenharia de gestão normalmente vai cuidar disso, vai fazer layout de processo produtivo, por exemplo. Tá? Quando vocês entram numa empresa, quando vocês entram numa indústria, vocês percebem um maquinário, vocês percebem, tá, uma esteira de produção, vocês percebem uma série de máquinas, de computadores, de laboratórios. Tá? Isso daí é o quê? Isso é um estoque de capital. Isso só foi possível porque a empresa gastou, o nome do gasto da empresa é investimento, tá? Ela adquiriu isso e ela vai usar, vai consumir esse estoque de capital no seu processo produtivo. Mas esse estoque de capital só existe para poder produzir. Faz sentido para vocês? Até aqui faz sentido, Luana? Não, faz sentido. É porque eu estou entendendo que o capital são a maquinaria, essas coisas. Isso, e não perfeito. o dinheiro. Perfeito, olha só, o que permitiu maquinaria ser comprada pela empresa? Dinheiro. Perfeito. Os Né? outros, né? Aí, agora, se vocês quiserem um debate que talvez vocês já tenham ouvido muito, tá? Quem já foi meu aluno já viu isso daqui. Veja só, por que o nome desse sistema que a gente vive é capitalista, tá? Porque o processo de produzir é o processo fundamental. E para produzir, tá, o dinheiro se transforma, tá, em produção, e ele se transforma em produção visando o quê? Se tornar mais dinheiro. Faz sentido? Tá? Marx chamou isso, se vocês quiserem, tá, de D, M, D'. Tá? O nosso assunto aqui não é Marx, mas eu vou mostrar essa lógica para vocês. D, dinheiro. M, tá? Elementos que permitem produção, força de trabalho e capital. Tudo bem? D', mais dinheiro. Essa linha aqui é um mais dinheiro. O nome que Marx deu para esse processo, e ninguém tinha dado isso antes, é capitalismo.
tá? Ele não usou o termo capitalismo, tá? Ele falou movimento do capital. E por que esse movimento é um movimento do capital? Tá? Porque no sistema capitalista o que a gente faz é produzir riqueza o tempo todo. E para que a gente possa produzir riqueza tem que ter produção. E para que possa ter produção, o dinheiro precisa ser investido. O dinheiro na mão é vendaval, já dizia a música, tá? Paulinho da Viola canta maravilhosamente bem. O dinheiro investido é capital. Beleza? E aí, veja, tem um outro tipo de capital que vocês também vão ouvir falar aqui nesse curso de macro, ainda que nem tanto, tá? A gente nem vai falar muito disso. Tem um outro tipo de capital, que é o capital financeiro. A gente falou do capital que produz, então é o capital produtivo. O capital financeiro, tá? Eu vou usar um jargão que talvez vai lhes confundir, mas ao método Tom Zé, que é o meu desde sempre, vários de vocês sabem disso, eu confundo para esclarecer e esclareço para confundir. Então, capital financeiro é quando a gente, tá, vende o próprio dinheiro, tudo bem? E a gente vende esse próprio dinheiro para tentar ganhar mais dinheiro daqui a pouco. De onde vem esse mais dinheiro daqui a pouco? Dos juros, que é uma renda, tudo bem? E a gente só vai conseguir fazer esse processo se, de alguma maneira, em algum momento, tá, alguma parte desse dinheiro virar produção. E como isso daqui vai acontecer? Tá? Isso daqui vai acontecer se alguma empresa, em algum momento, pegar dinheiro emprestado e investir para gerar produção. Tá? Então, produção a gente chama de quê na economia? Já vou adiantar para vocês. Y. Quando a empresa faz um investimento, tá? Ela quer alcançar produto. E produto é o quê? Produção de riqueza. Uma parte dessa riqueza que a empresa produziu com dinheiro emprestado dos outros, volta para esses outros na forma de renda. Tudo bem? Beleza? Deu para acompanhar, Luana? Professor, quando eu fiz entrou a economia, a professora falou que nem todo que o mercado financeiro se transforma em produção. Aí ela tentou explicar isso para mim, mas eu não consegui entender. Tá, nem tudo vai se tornar de fato, tá? Em algum momento, alguma coisa tem que ir para a produção, mas a gente tem, por exemplo, né, a gente tem modalidades de ativos financeiros que basicamente visam a fazer com que, tá, algum tipo de contrato seja protegido. Ou seja, ficou difícil, eu sei, mas vamos lá, olha só. Tá? Nós temos um tipo de contrato, o Luiz, que é nosso colega aqui da aula, conhece muito bem essas coisas. Tá? Me lembro lá das aulas de brasileiro, a gente conversava muito sobre isso. Existe um tipo de contrato chamado hedge. Tá? Então, uma pessoa precisa comprar dólar. E a pessoa não sabe qual vai ser o preço do dólar amanhã. Mas como o dólar pode variar demais, ela busca fazer um contrato já oferecendo um valor que ela vai pagar pelo dólar. Então ela chega no mercado, hoje, por exemplo, o dólar fechou a quanto? 5,50? Tá? Então ela chega no mercado e fala, olha, daqui a 3 meses eu compro o dólar a 5,50. Tudo bem? Aí outra parte pode virar e falar o seguinte, olha, eu acho que daqui a 3 meses o dólar vai estar 5,30. Se eu fechar um contrato para vender dólar daqui a 3 meses a 5,50, eu estou me dando bem. Tudo bem? Esse tipo de contrato é estritamente financeiro. Estritamente financeiro. Eu te dou um que é mais fácil ainda. Se a gente for agora, tá, e comprar ações, essas ações não estão passando dinheiro para as empresas que as emitiram. As empresas que emitiram as ações, tá, só recebem dinheiro quando elas fazem o IPO, tá? Que é a oferta inicial de ações, tudo bem? Olha só, esse I significa inicial, mas em inglês eu vou traduzir, tudo bem? Initial Purchase Offer, tudo bem? Então, quando a empresa faz esse lançamento, a primeira vez que ela vende ação, ela arrecada dinheiro. Depois disso,
é só circulação no mercado de ações. Então, quem compra uma ação que já existe, está simplesmente tentando ganhar com a valorização dela. Esse dinheiro não vai para a produção. E tem mais modalidades que são assim também. Tá. Initial, esse significa... Purchase, tá? Purchase. Purchase. Obrigada. Tem algumas, o Luiz está comentando, né? Offer aqui, tá? É isso que eu ia falar, Luiz. Deixa eu ir no mais simples, tá? Initial Public Offering, tá? Então, o Matheus corrigiu para Initial Public Offering, tá? Eu estava na cabeça que era Initial Purchase Offer ou Option, tá? Mas é isso. Eu não me lembro agora exatamente a sigla. Estou com a sigla em português muito mais claro, de oferta inicial de ações, tudo bem? Isso daí, quando não é, tá? Basicamente, em geral, quando não é a colocação primária, tá? E quando a empresa depois não tenta fazer nenhuma outra forma de captação subsequente, o recurso não vai para o lado produtivo. Tudo bem? Mais questões? Vamos lá. Professor, eu tenho Gabriel, uma dúvida. Vai lá, maravilha. Da definição de capital ainda, somente, né, tem estudos, né, que tentam, né, medir o estoque de capital em países, né? Eu tenho muita dúvida, por exemplo, do que entra nessa conta, né? Por exemplo, o empréstimo de um banco como o BNDES entra nessa conta, ou, por exemplo, serviços, né? Uber, eu não sei, porque a gente fala, né, de capital, eu imagino indústria, né? Eu imagino uma máquina que, sei lá, produz algum produto, né? Mas eu fico muito em dúvida do que entra nessa conta, se puder detalhar um pouquinho mais. Maravilha, Gabriel, vamos lá, olha só. O que entra na composição de um produto, de um PIB num período, tá? O PIB, ele sempre vai ser um fluxo, um processo de criação de riqueza, porque ele é a produção, tudo bem? Então, veja só, quando o BNDES concede um empréstimo, ele está oferecendo dinheiro que vai se tornar o quê? Tá? Investimento. Então, como é que a gente apura isso no PIB, tá? Esse processo? Bem, o BNDES está fazendo um serviço financeiro. Esse serviço financeiro que o BNDES faz tem insumos, tá? E tem um preço. Nesse sentido, o que a gente vai ver é a diferença entre os insumos e o preço, é o valor agregado pelo BNDES. Tudo bem? Isso daí vai virar um pedaço do PIB. Beleza? Todos os bancos igual. O segundo movimento é o seguinte, beleza, o BNDES recebeu, tá? O BNDES passou um recurso para uma empresa, e essa empresa agora faz, tá? Esse processo que eu tinha comentado aqui. A empresa pega o dinheiro emprestado para poder fazer algum processo de investimento. Tudo bem? A empresa, é claro, ela pega capital de giro também para poder custear suas operações do dia a dia. A gente vai ver se custear operações de dia a dia como despesa operacional da empresa. O que importa é o quanto ela agregou de valor, tá? Além do custo que ela teve para contratar o crédito. Beleza? Mas vamos, então, tirar a questão do consumo diário da empresa para pensar só num crédito fornecido pelo BNDES, por exemplo. Tá? Então, o BNDES oferece esse crédito, a empresa pega isso daqui, ela tem um custo com isso, o BNDES tem um custo para oferecer, toda a diferença entre custo e preço de venda é PIB, tá? É o valor agregado. Pois bem, a empresa pega esse recurso e investe aqui, ó. Nesse momento, a empresa transformou esse fluxo de gasto dela em investimento,
tá? Ela fez esse gasto e ela comprou a maquinaria que eu comentei com vocês. Então, eu vou mudar a tela, mas vai estar igual isso daqui lá, tá? O que a empresa está fazendo? Ela está transformando esse fluxo de gasto num estoque de máquinas e capital, tá? De máquinas e equipamentos, que é o estoque de capital que ela tem, tudo bem? Então, percebamos, esse fluxo está gerando o quê? Um estoque de riqueza acumulado, que vai se depreciar muito lentamente no tempo. Isso daqui vai ser medido quando a gente estiver usando medidas, tá, que buscam apurar o estoque de riqueza dos países. Isso não é o PIB. O PIB gera isso, mas o PIB mede as gerações disso anualmente. Tá? E aí o que você trouxe é muito interessante, por quê? Existem medidas, tá? Quando a gente olha, por exemplo, medidas de balanço, as medidas de balanço, como o balanço do setor público nacional, mostram estoques. Tudo bem? O estoque, vou dar um dado para vocês, o estoque de riqueza do governo federal, ou tirando o governo e tratando da unidade nacional, tá? União, tudo bem? O estoque de riqueza da União é igual a 4,5 trilhões, tá, de reais. Tudo bem? Isso daí foram, por exemplo, os prédios que a União foi subindo, tá? Isso daí são as empresas estatais que a União tem, isso daí são as universidades federais que a União tem, isso tudo é riqueza, tá? E aí, a gente consegue dar aferição para essa riqueza, mas, de fato, não é uma coisa que é trivial de calcular, mas existe método. Quem foi o cara que trouxe muita atenção para isso? Foi o Piketty, quando ele veio trazer no trabalho dele que a grande discrepância que a gente tem é uma discrepância de patrimônio, então é de estoque de riqueza. E, claro, quem tem muito estoque de riqueza vai ter mais renda, né? Isso não é novidade. Quem já tinha mostrado isso lá atrás? Um cara chamado Karl Marx. Por que o nome do livro do Piketty é O Capital no século XX, tá? Ou XXI? Por conta, justamente, de ele estar debatendo como a acumulação de riqueza, tá, é profundamente desigual. Keynes também falava disso, e eu acho que hoje em dia não tem economista no mundo, tá, sério, que não vá dar atenção para isso. Tudo bem? Mas aqui eu aproveitei a sua pergunta para justamente mostrar o que são os fluxos de produção, tudo bem? E o que esses fluxos de produção geram em última instância? Riqueza. Um dado que é legal também da gente tratar aqui, vamos lá, tá? Vamos aproveitar esse assunto. Olha só, em termos do produto, em termos da produção, né? A gente tem um produto Y. Já falei para vários de vocês, por que é Y? Por causa dessa palavra, tá, em inglês, que muita gente vai ficar tentado a dizer yield, mas é yield, tudo bem? Yield significa retorno, produto, rendimento, tá? Quando a gente olha pela ótica da demanda, tudo que foi produzido num país precisa ser consumido. Se a gente está numa economia fechada e sem governo, tá? Tem, Luana, eu vou tentar deixar mais forte. Bem, eu acho que tem, né? Vamos tentar mudar aqui para esses outros, né? Então, pouca coisa, deixa eu tentar mudar para esse daqui, né? Então, vejamos. Se o produto do país, aquilo que foi produzido, tá bom assim, Luana? Tá melhor? Sim, professor, obrigada. Beleza. 12 graus aqui, é difícil. Tá bom, não se preocupe não precisa nem justificar, né? Se o produto do país é todo consumido, imagina o seguinte, o que vai sobrar para ser investido? Tudo bem? Isso explica por que tem tanta gente que fala, um país para poder crescer, ele precisa poupar muito, porque assim sobram recursos para serem investidos. Faz sentido para vocês? Né? Gabriel, você fez uma cara de incompreensão. O que aconteceu?
Não, desculpa, eu bati no meu fone aqui. Ah, Professor, perdão. imagina. Tá? Então, quando a gente diz, tá, que um consumo muito intenso do produto significa, tá, que a gente não deixa a poupança existir, e desse jeito a gente não faz investimentos, tá? Quando a gente está nesse âmbito fazendo essa discussão, isso daqui quer dizer o seguinte: qual que é a grande diferença, tá, dos bens de consumo para os bens de investimento? Os bens de investimento são rapidamente finitos, tudo bem? E eles terminam muito rapidamente. Ah, mas eu tenho uma televisão há 30 anos, tudo bem? Se a gente fizer aqui uma pesquisa nessa sala de quantas pessoas têm televisão há 30 anos, tá? Se forem 10, serão muitos, tudo bem? Agora, quando uma empresa faz investimento numa linha de produção, tá? Ela faz investimento numa linha de produção para ficar num processo produtivo por décadas, tudo bem? O melhor exemplo, eu falei com vocês, eu não sei cadê meu celular, mas o melhor exemplo para a gente discutir o bem de consumo é o celular. Porque a gente pensa, não, o celular é um bem de consumo durável. É, mas em quantos anos a gente troca de celular? Sei lá, 3, 4, só para dar o exemplo. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção? O consumo, tá, ele até gera itens que duram um tempo, ou seja, algum patrimônio, mas são patrimônios, tá, que vão embora com alguma velocidade. O investimento, ele, primeiro, perdura no tempo, porque bens e equipamentos perduram no tempo muito mais do que bens de consumo. E dois, qual que é a grande coisa diferente que os bens de investimento têm, tá? Toda vez que a gente cria um estoque de capital, ou seja, a gente faz um fluxo de investimento e gera muita máquina e equipamento. Essas máquinas e equipamentos servem para quê? Para gerar lucro. Para gerar lucro como renda, mas para gerar o lucro precisa ter o quê? Produção. Então, o investimento, ele aumenta a capacidade de produção de uma economia. Por isso que o investimento torna maior a riqueza da sociedade. Tudo bem? Tá, professor. Quando você falou em aumentar a poupança, quem pode aumentar a poupança são só as famílias? Vamos lá. Quem pode aumentar a poupança é uma ótima questão, tá? Então, agora aqui a gente entra na discussão sobre a renda. A renda, tá? Ela necessariamente tem que ser o igual ao produto, e aqui a gente poderia dividir no cálculo, Luana e todos os colegas, né? A gente poderia dividir no cálculo aquela parcela que é salário, aquela parcela que é lucro, aquela parcela que é juro, aquela parcela que são royalties, que a gente paga por alguma coisa, aquela parcela que são aluguéis. Tudo bem? A gente poderia dividir dessa forma. Mas tem um caminho mais fácil de a gente apurar na contabilidade nacional ou social, é a mesma coisa, tá? O que é a renda da sociedade? A renda da sociedade, tá? Numa economia sem governo e fechada, como essa daqui, é dividida em dois fins. Lucros, juros, aluguéis e salários serão divididos, tá? Ou para consumo, ou para outra coisa, poupança. Tudo bem? Então, não são só os salários que são poupados, ou seja, só as famílias que poupam. Não. Tá? As empresas também poupam. As empresas podem poupar justamente para não precisarem, por exemplo, tomar dinheiro emprestado, tá, para fazer um investimento. Elas podem fazer o autofinanciamento do seu investimento. Para isso, elas terão que poupar, ou seja, a gente dá um nome técnico para isso, é retenção de lucros. Tudo bem? E esse S é sempre, tipo save, poupança? S é sempre... S é de saving, tá? Isso, exatamente isso, poupança em inglês. Tudo bem? Beleza?
Então, vamos colocar aqui para vocês, né? Professor, Diga. só porque eu perdi uma coisinha que eu queria anotar, essa equação do I igual a C mais I é a equação do quê? Do Y igual a C mais I, né? Isso. Tá, ótima questão, tá? No fundo, essa questão é ótima porque ajuda a gente a discutir o que eu preciso que vocês tenham na mente. Sempre numa economia, o produto da economia vai ser igual à renda, que vai ser igual à demanda, tá? A razão do vídeo que eu passei, vocês não ouviram nada, eu vou ficar chacotando por causa disso, eu estou me auto-bulinando, tá, nesse sentido, é a seguinte, é para contar para vocês que tudo aquilo que é produzido numa economia, tá, tudo que é produzido numa economia vai para o bolso de quem participou dessa produção, tudo bem? Vai para o bolso de quem participou dessa produção, tá? Porque essas pessoas que participaram do processo produtivo, tá? Elas, como é que agora eu fecho esse negócio aqui? Esse Jamboard é muito chato. Tem uma setinha ali, ó, em cima do fechado. Se você clicar nela, a barra sobe. Onde que é? A setinha fica onde? Parece um chapeuzinho de assento. Tô tentando achar aqui, não consegui achar esse. Logo em cima da economia fechada. Logo em cima da economia. Aqui, ó, obrigado, beleza. Valeu, pessoal. Sem vocês não teria aula, tá? Então vamos lá. Eu não vou mais ficar puxando tudo. Não, olha só. Por que as pessoas, né, ou as empresas que participam do processo produtivo, por que elas recebem, tá, renda? Porque, basicamente, toda vez que fatores de produção são empregados, como o capital e como o trabalho, nós só empregamos capital e trabalho para a gente gerar produto. E essa geração de produto significa, pessoal, necessariamente geração de valor, né? E o valor, necessariamente, vai ser repassado para alguém. Se a gente tivesse num sistema escravocrata, tá, o valor seria passado quase que integralmente para o capital. Só não seria completamente passado a capital, porque existe ainda algum custo, tá, de trabalho. Tem que custear, por exemplo, tá, uma senzala. Eu só estou comentando isso com vocês para vocês entenderem o que é renda em relação à produção. Mas se houve um processo produtivo, tá, esse processo produtivo está gerando bens e serviços. Nós medimos essa geração de bens e serviços, tá, monetariamente. A gente dá o nome disso, tá, a isso de valor. Pois bem, tá, esse valor vai se distribuir em quem participou da produção. Então, o capital ganha uma parte, o trabalho ganha outra. O nome desse ganho, tá, é renda. Tudo bem? E não tem jeito, eu insisti nisso para vocês e vou insistir sempre, não tem jeito de nada flutuar na economia. Logo, tá, a renda que é gerada na economia é exatamente igual ao total que foi produzido. Tudo bem? Então, eu volto lá para aqui, de onde veio a pergunta. Tudo o que foi produzido na economia está no bolso de alguém. E a gente precisa dar algum destino para essa coisa que está no bolso de alguém. E o destino que é dado numa economia fechada e sem governo, tá, é a demanda. E essa demanda, numa economia fechada e sem governo, tem duas naturezas, duas finalidades, dois destinos, tá? Consumo e investimento, né? Logo, tudo que foi produzido, todo o PIB do país, gerou, para quem participou da produção, renda, e essa renda é destinada ao gasto. Se são famílias gastando, nós damos o nome de consumo. Se são empresas gastando, nós damos o nome de investimento. Tudo bem? Professor, são
duas perguntas. Maravilha. Eu lembro que eu fiz macro 1 antes, só que eu não consegui passar. Eu ouvi falar que investimento seria igual a poupança. Perfeito. E Tá? a outra pergunta seria que, como foi dito, que o país só se desenvolveria se poupasse. Mas também se poupar 100% não há desenvolvimento. Então seria... Ótimas perguntas. Ótimas perguntas. Vamos lá. Explico essas coisas para vocês, né? Vamos lá. Então, nada na economia flutua porque prevalecem as igualdades ou as identidades contábeis. Isso que eu estou colocando agora foi exatamente a mesma coisa que eu acabei de explicar. Mas eu preciso agora explicar para vocês, tá? Isso que o Felipe muito bem trouxe. E eu vou só usar aqui, ó, a ótica da renda. O que a gente faz com a renda que recebe? Nós fazemos duas coisas. Ou a gente consome ou a gente poupa. Tudo bem? E se nós estamos no mundo só com famílias e empresas, o que a gente vai demandar, tudo bem? É ou bens de consumo, serviços para consumo, tá? Netflix é um serviço, por exemplo, tá? Ou a gente vai contratar investimento. Então, eu vou construir toda uma rede, tá? De comunicação virtual em que o quadro funcione super bem, tal. Então, vou investir para isso. Maravilha, tá? Agora, olha só, essas coisas são identidades contábeis, não são? Então, se são identidades contábeis, vejamos, essas coisas são iguais. Se elas são iguais, observemos, eu posso cortar esses lados, pula a cerca do C. Vai ficar um C negativo, com um C positivo a gente corta. Qual que é o resultado dessa conta aqui? O resultado dessa conta é que a poupança é igual ao investimento. Aí eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Eita, danou. Como é que a poupança é igual ao investimento? Né? Como é que isso vai acontecer? A gente viu lá no vídeo, eu sei que não dava para ouvir, mas lá no vídeo a gente viu um caminho pelo qual isso acontece. É o caminho mais fácil de a gente entender. Tá? Qual é o caminho pelo qual isso acontece que é o mais fácil de entender? Onde é que as pessoas poupam? Tá? Onde é que vocês fazem a poupança de recurso de vocês? No banco. No banco. O que o banco faz com o dinheiro de vocês? Empresta. Então, o primeiro caminho, tá, é o mercado financeiro. O mercado financeiro tem uma forma linda de definir. Ele canaliza recurso de poupadores para quem quer tomar emprestado. Beleza? Tranquilo? E aí, entendam. Quando alguém pega dinheiro emprestado, tá? Alguém está pegando dinheiro emprestado numa aposta de que vai ter mais dinheiro amanhã. Como é que a pessoa vai poder ter mais dinheiro amanhã? Tudo bem? Ou ela vai reduzir o consumo que ela possui, e aí abre espaço de poupança para pagar uma dívida, ou a pessoa investe isso para tentar ganhar mais dinheiro. Beleza? Agora eu vou complicar. Posso, né? Tá tranquilo? São 8h10 da noite, dá para complicar tranquilamente. Por que eu vou complicar? Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser responder, responda. Tá? Quem não quiser responder, escreva no chat. Vocês conhecem alguém que poupa dinheiro em dinheiro vivo? Embaixo do colchão, dentro de um cofre? A gente mesmo poupa, só que é bem pouco, né? Tipo, junta moeda. Não seria valores exorbitantes. E alguém que poupa muito? Tem um caso na minha família que tiraram todo o dinheiro do banco nessa pandemia aqui para ficar com medo. Aí, tá vendo? Então, ó, as pessoas... Olha lá, a Laís chega a conhecer um estrangeiro que tem medo do Brasil. Então, assim,
tem muita gente que poupa em dinheiro vivo. E essas pessoas que poupam em dinheiro vivo, observemos, elas vão levar o recurso para o mercado financeiro? Não. Não, nem Não consome. vão levar. É. Tá? E nem vai consumir. E agora, José? É claro que a contabilidade social vai ter uma resposta para isso. A resposta que a contabilidade social tem, então, Felipe, no imediato para responder a sua questão, tá? A primeira maneira pela qual poupança é igual a investimento está aqui, ó. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, tá? É aquilo que nós chamamos de variação de estoques. Tudo bem? Nesse ponto da variação de estoques, eu preciso que vocês usem a capacidade lógica de vocês. Tudo bem? Beleza? E a razão para que a contabilidade social coloque, tá, que poupança sempre será igual a investimento é o jargão que vocês me ouvirão falar à torto e à direita. Nada na economia flutua. Tudo bem? Variação de estoques. Vamos lá, vamos usar a capacidade de abstração de vocês, tá? Qual que é a lógica da variação de estoques? Olha só. Tá? Uma empresa produziu. Então, ela fez a produção. Logo, essa empresa tem produtos. Maravilha. Congelemos aqui. Tá? Uma família, vou pegar em família para ficar mais fácil, recebeu uma renda, consumiu uma parte e poupou outra parte, e eu vou colocar aqui, ó, em dinheiro vivo. Tá? A parte que a empresa, tá, conseguiu vender para o consumo da família, maravilha, foi uma parte de produtos que virou C, tá? Consumo da família. Outra parte, a empresa não vendeu. Tá? E ela não vendeu justamente porque as famílias pouparam. Beleza? Esse estoque aqui é um estoque de quê? De produtos. Quando uma empresa investe, a empresa está criando o quê? Produto. Beleza? Se a empresa não vendeu e gerou um estoque de produtos justamente porque as famílias pouparam, esse estoque de produto que as empresas têm é como se elas estivessem fazendo o quê? Investindo, porque elas possuem, em última instância, produto. Qual é o tamanho da variação de estoque? É aquilo que vocês, enquanto famílias, pouparam. Porque vocês receberam renda e essa renda foi igual a algum produto gerado. Se vocês não gastaram essa renda, produto gerado sobrou na economia. Produto gerado que sobrou na economia nós chamamos de estoque. Tudo bem? Nós chamamos de estoque. E nesse sentido, aquilo que é poupado pelas famílias e vira estoque das empresas, é como se as empresas estivessem, tá, investindo. Aí é que está o pulo do gato, essa coisa. Mas não fecha, professor. Bem, tem coisa que exige que a gente entenda o conceito, né? Porque a contabilidade social precisa mostrar que nada flutua na economia. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso que é para a empresa produto, significa que é como se ela estivesse fazendo o ato de gasto dela que gera produto. Qual é o ato de gasto da empresa que gera produto? Investimento. Tranquilo? Beleza? Segunda questão do Felipe, crucial, tá? Essas igualdades valem quando? Elas só valem durante o que a gente chama na economia, isso daqui é muito importante, tá? Elas só valem naquilo que nós chamamos de
ex post. Tudo bem? Então, elas só valem depois que as decisões econômicas foram tomadas, tá? Vamos supor, Felipe, que este estoque aqui, tá? Vou mudar a cor para vermelha, tá? Vamos supor que esse estoque fosse de coisas perecíveis. Então, esse estoque é perecível. E justamente por ele ter acontecido, tá? Ele acabou. Beleza? Quando ele acabou, veja, quem que foi que perdeu aqui na história? Quem é que tem um estoque? Produção, Tá? as empresas. A empresa. Então, quando o empresário, tudo bem? Ou a empresária perdeu aquilo ali porque o produto acabou, o que aconteceu com a renda dela? A renda da empresa, o quê? Diminuiu. E quando a renda da empresa diminuiu, o que vai acontecer com o consumo e com a poupança da sociedade? Vai cair também. Cai também. Em última instância, quando as empresas têm muito estoque porque as pessoas poupam demais, a sociedade inteira se torna mais pobre. Faz sentido? Faz. Qual que é o segredo da economia? O segredo da economia, pessoal, é poupança e investimento, tá? Tanto quanto com consumo e poupança serem sempre os mais estáveis possíveis, tá? Então, por exemplo, um país que poupa pouco, necessariamente significa que o parque produtivo dele está sendo dedicado a quê? A produzir bens de consumo. Tudo bem? Faz sentido? Né? Um país que consome demais ou que poupa pouco, tá? Inclusive, ele pode consumir mais do que a capacidade do país produzir. Quando um país consome mais do que a sua capacidade de produção, quem resolve o problema? Os outros países. Perfeito. Exatamente. Quando um país, tá, demanda mais do que a oferta do país, o produto, a gente tem, tá, uma solução que é imediata, tá? A gente vai ter uma balança. Qual que é o nome da balança da troca do país de um país com o resto do mundo? Balança comercial, que vai ser deficitária. E se a balança comercial não conseguir trazer os produtos, tá, que as pessoas querem comprar, a gente ainda vai ter, tá, mais um problema. Quando isso daqui acontece, sem ser uma coisa pontual, mas quando isso acontece rotineiramente, a gente tem uma reflexão que é no preço. O que é aumento de preço? Inflação. Inflação. Tudo bem? O que eu estou falando? Por que eu estou falando isso tudo com vocês? Porque eu quero chamar a atenção, tá, para essas coisas todas estão acontecendo o tempo todo na economia. Quando é que a contabilidade nacional, tá, vai gerar essas igualdades? Ela gera essas igualdades a cada 3 meses, porque os dados do PIB brasileiro são divulgados a cada 3 meses. No dia 1º de setembro, há um mês atrás, a gente divulgou um dado do PIB brasileiro. Tudo bem? Que se referia a quando? Março, tá? Abril, maio e junho. A gente sempre divulga com um trimestre de defasagem. Por quê? Porque é difícil calcular o PIB. E nesse momento que a gente estiver calculando, aí é o que a gente chama de ex post. Aí tudo fecha. Tudo bem? Mas esse tudo fechar não conta como foram as decisões, tal qual aquela que eu comentei com o Felipe. Vejamos, tá?
Vou só para exemplificar mais uma vez, tá? Então, uma empresa produziu, tudo bem? E as pessoas consumiram uma parte, mas outra parte virou investimento de que forma, tá? Virou investimento na forma de delta. Delta é o quê? Variação de estoque. Tudo bem? E nisso daqui, tá? O empresário olhou e falou, nossa, não está compensando, tá? Eu estou não conseguindo vender as coisas que eu estou produzindo. Logo, tá? E por que essa pessoa não está conseguindo vender? Porque lá no campo da renda, as famílias estão consumindo, tudo bem, essa parte está ligada, mas elas estão poupando muito. Beleza? Então, quando isso daqui acontece, tá? Quando esse processo acontece, esse empresário vai falar o seguinte, eu vou ficar só com o estoque que eu tenho. Vou dar um outro caminho. Eu não vou aumentar o meu investimento. Se o empresário não aumenta o seu investimento, a gente não vai ter aumento de PIB. Beleza? Então, o processo, tá? As contas nacionais não pegarão. Mas as contas nacionais pegarão, por exemplo, que a poupança do país, em determinado momento, tá? Foi igual à poupança do período anterior. Por quê? Porque como o empresário não investiu, se ele não investiu, tá? Ele não gerou produto e não gerou consumo a mais e nem poupança a mais. Faz sentido para vocês? Professor, posso fazer uma pergunta dentro dessa... Pode sim, Marcos. Pode sim. Deixa eu só responder o Diego, que mandou um pouquinho antes, tá? Tá bom. Então, o Diego perguntou o seguinte, se as famílias poupam, elas ficam mais ricas, mas o país só fica mais rico se o consumo aumenta, não? Certo, é isso mesmo, tá? Então, olha só, tem um nome isso, vocês podem, inclusive, depois pesquisarem, vocês podem pesquisar sobre isso, que é o paradoxo da parcimônia. Parcimônia é espera, tá? Calma, precaução, tranquilidade. O que o paradoxo da parcimônia diz? Que se uma, duas, três pessoas na sociedade poupam, maravilha, a sociedade vai continuar tocando o barco normal. Se todo mundo na sociedade poupar, tá? Os empresários não vendem, eles desempregam, se eles desempregam, eles deixam de dar renda para quem estava empregado, a sociedade inteira empobrece. Perfeita essa colocação, Diego. Tá? Marcos, vamos lá. Pode perguntar. Então, ali na tela de antes, você estava explicando sobre o estoque, né? E eu queria saber se a diferença do estoque, esse descrito como sendo produtos e tal, se a diferença para o estoque financeiro, se o estoque financeiro é sinônimo do que o senhor chamou agora há pouco de retenção de lucros. Olha, vamos lá. A pergunta é boa também, Marcos, para a gente poder clarificar essas coisas, tá? Olha só, esse estoque especificamente aqui, ó, vou mudar a cor para ficar mais fácil para vocês. Esse estoque aqui, ele é um estoque de bens e serviços. Bem, Luana, eu sei que aqui ficou pequeno, tá? Mas é bens e serviços que eu acabei de escrever, né? Não ficou pequeno, professor. Claro. Então tá bom. Então, se puder usar as cores mais escuras. Entendi, tá bom. Eu vou preocupar com isso também, tá? Aí eu vou tomando conta. Então, Marcos, esse estoque são bens e serviços. Agora eu vou aproveitar para falar dos fluxos, né? Ele é um estoque de bens e serviços que a geração, a produção, tá, construiu. Então, o fluxo de produção gerou um monte de garrafa de água. Tudo bem? Essa garrafa de água deveria ter sido adquirida por um fluxo de consumo. Mas algumas famílias pouparam e isso daqui sobrou. Então, sobrou na mão do empresário como um estoque de bens e serviços. É uma riqueza que ele tem. Maravilha? Estoque financeiro, tá?
Aí nós teríamos, eu vou mudar a cor aqui para a Luana enxergar melhor, tá? No caso de estoque financeiro, a gente teria um outro tipo de acúmulo. Por exemplo, seria o acúmulo de qualquer forma de ativo financeiro que um empresário, por exemplo, tenha. Então, o empresário vendeu, o empresário teve lucro, tá? Isso daqui é uma renda, é um fluxo dele. Ele quer reter esse lucro para poder pagar o desgaste do capital daqui a 3 anos, tá? Então, não faz sentido para o empresário, de jeito nenhum, que está tendo esse lucro retido, manter isso daqui em dinheiro vivo, porque senão ele está perdendo dinheiro no tempo, né? Então, ele vai comprar um ativo financeiro que nós chamamos de certificado de depósito bancário, CDB. É só um exemplo, estou criando esse exemplo. Nesse exato instante, tá, esse empresário tem um estoque financeiro. Beleza? Se esse empresário tivesse mantido o lucro retido dele em dinheiro, tá, debaixo do colchão, ele teria um estoque de ativo financeiro igual. O dinheiro não está em circulação, ele está estocado, parado, e ficará assim, no nosso exemplo, por 3 anos. Tudo bem? Ele poderia ter sido até mais arriscado, tá? E transformado esse lucro retido, ao invés de em CDB, esse empresário aqui é bem aventureiro, ele ia comprar uma casa, porque ele apostaria que a casa em 3 anos valorizaria 20%, tudo bem? Ele está comprando um estoque de ativo real, beleza? Aí daqui a 3 anos ele tentaria vender a casa, pegar o dinheiro e reinvestir esse lucro. Esse daí é bem aventureiro porque a casa é muito ilíquida, né? Ela não se transforma em dinheiro rapidamente. Beleza? Beleza. Professor, daí, tipo, se ele guarda o dinheiro no colchão por 3 anos, aí surge uma nota de R$200, o dinheiro dele perde um valor absurdo. Ô, Felipe, boa pergunta, boa questão, cara. Olha só, tá? O surgimento da nota de R$200, isso é bom porque até dá uma refrescada na cabeça da gente em relação a esse conteúdo de macro específico que a gente está falando, de contabilidade social. O lançamento da nota de R$200 não tem relação com inflação nesse caso, tudo bem? O que aconteceu, tá? A grande questão foi que o Banco Central do Brasil e o governo brasileiro esqueceram de olhar os próprios dados do Banco Central. Lá na tabela 33, acho que é essa, tá? Das estatísticas monetário-financeiras do Banco Central, ele mostra, esta planilha, qual é o uso de moeda manual no Brasil. Tudo bem? Então, vejamos, tá? Vejamos isso daqui. Moeda tem algumas formas, tá? Essa que nós usamos pagando no cartão de débito, que nós usamos pagando pelo celular, que a gente não toca no dinheiro, nós chamamos de depósito à vista. Tudo bem? E também tem na sociedade um negócio, vejam a sigla, tá? Que se chama papel, P, papel, moeda, M, moeda, em poder do público. Papel, moeda em poder do público. Tudo bem? Essa é a moeda manual. Essa é, Felipe, a que você comentou que você vai guardando ali, tá? E vai usando. Então é a moeda que a gente pega. Beleza? A que a gente usa o celular, tá? Isso é moeda depósito à vista. Vocês também ouvirão outros nomes para essa moeda. Por exemplo, moeda bancária, moeda escritural, moeda contábil, moeda digital. Vocês vão ouvir todos esses nomes. Tudo bem? Mas pensem a partir do seguinte: essa moeda é aquela que a gente não toca. A gente usa, mas sem pegar na moeda. Beleza? O Brasil, tá?
usa 50% depósito à vista, 50% papel moeda em poder do público. A Coreia do Sul usa 90% depósito à vista, tudo bem? Aí vem uma crise, e aqui eu não preciso nem explicar muito, eu só preciso pedir para o Vitor Vilar falar de novo o que ele falou agora há pouco sobre os parentes dele na crise. O que você disse, Vitor? Eu falei que um parente meu, ele tirou quase toda a poupança dele do banco, porque estava com medo do banco quebrar. Então. É isso. Então, o que ele passou o dinheiro do banco, depósito à vista, para onde? Para a mão dele. Pro colchão. É isso. Que a gente chama de papel moeda em poder do público. Aí, imagina, né? Esse uso de papel moeda em poder do público na crise cresceu em todos os países. E no Brasil, que já usa muito papel moeda, disparou, né? Bem, aí veio o auxílio, tá? Emergencial. E aí, quando vem o auxílio emergencial, né? As pessoas vão receber o auxílio emergencial e se, tá? Elas já estão com medo, tá, da crise, imagina quando junta, por exemplo, receber o auxílio emergencial sem poder sair muito de casa por causa do isolamento social. Tá? Imagina com as pessoas com medo de perder emprego, se endividar com alguma coisa e de o banco tomar o dinheiro do auxílio. O que as pessoas vão fazer? No primeiro dia que puder sacar, as pessoas vão sacar o dinheiro. O que é sacar dinheiro? Papel, moeda em poder do público. Aí o que aconteceu? Faltou dinheiro vivo no Brasil. Tudo bem? Aí o Banco Central falou, eita, eu sou o Banco Central do Brasil, mas eu não sabia que no Brasil a gente usava muito dinheiro vivo. Eu não sabia que no Brasil, na crise, as pessoas usariam ainda mais. E, sobretudo, numa crise em que elas não podem sair muito de casa. Então, o dia que o dinheiro chegar no banco, eu tiro o dinheiro de lá. Né? Na logística de distribuição de nota no Brasil, o Banco Central falou, é melhor ter uma nota de R$200, porque assim eu distribuo mais fácil no Brasil inteiro. Ao invés de eu, por exemplo, pagar o auxílio emergencial com 12 notas de 50 ou 6 de 100, eu pago com 3 de 200. Então, foi uma medida logística. Mas como o Banco Central não avisou para ninguém que ele estava fazendo essa medida, as pessoas falaram, eita porra, danou. E aí busca, né, aquilo que o passado nosso nos condena tanto. Tá? Até 94, para vocês, tá? A maior parte de vocês, 94 é um ano lá atrás na história, mas para a mentalidade coletiva do brasileiro, 94 era logo ali. Até 94 a gente padecia com a inflação, né? Agora que a situação melhorou bastante nesses últimos 26 anos, mas 26 anos depois a gente ter vivido 50 com inflação, ainda não é nada. Então, Felipe, a lógica da nova nota veio daí. Beleza? Depois, quando eu... Tá, e os olhinhos de produção da nota de R$20 para imprimir de 200. É do mesmo tamanho, tá? Isso daí eu já não sabia. Eu vi que a nota é do mesmo tamanho, eu peguei uma até hoje para ver. Inclusive, tive que pagar exatamente R$200 quando eu peguei. A pessoa que recebeu achou que era nota falsa. Eu falei, não, eu sou honesto. Né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta juvenil aqui. Ter muita moeda em poder do público é ruim para a economia? Olha, não vou dizer que é ruim, tá? Acho que dizer que é ruim pode induzir uma compreensão que não é a que eu quero que vocês tenham. O que eu quero que vocês tenham como compreensão? De que o país usar muita moeda, tá, manual em poder do público, aí sim indica que o país tem alguma coisa errada. Tudo bem? Não é o uso em si. O uso em si talvez seja a forma, tá? Parece que... deixa eu ler aqui. Parece que o STJ
pediu para aumentar o tamanho da nota pela lógica das outras. Sério? O STJ se meteu Não sei até se nisso. é o STJ, mas é o judiciário. Nossa, Professor, eu escrevi para não te interromper, poxa. Não, tá bom, é porque eu fico prestando atenção assim para ver se é alguma coisa que vocês não estão entendendo, tá? Mas olha só, Isabela, quando a gente tem um país que usa muita moeda manual, não é o uso da moeda manual que é o ruim, é porque que o país usa muita moeda manual que indica alguma coisa ruim. E isso é, portanto, tá? Quando eu explico para vocês isso é claramente causado, né, pela nossa extrema desigualdade de renda. Não se assustem, tá? 42% dos brasileiros acima de 16 anos são desbancarizados. Ou seja, 42% da população brasileira acima de 16 anos, tá, não tem conta no banco. Tudo bem? Então, claramente, isso indica que esse país tem um problema que faz as pessoas usarem a moeda manual. Beleza? Beleza, professor, obrigada. Tranquilo? Professor, tipo, eu não sei se eu entendi direito, mas quando eu falei da nota R$200, é meio que quando ela foi anunciada, deu uma impressão muito geral do que o real estava perdendo muito valor. Perfeito, Felipe. Perfeito. Aí Deu e deu muita. Aí por isso que eu achei que, tipo, o cara que vai, por exemplo, no Brasil, colocar o dinheiro debaixo do colchão, passa 3 anos, tem uma nota nova, ele já percebe que que o dinheiro que está guardado perdeu todo o valor. Perfeito, cara. Assim, isso daí gerou, de fato, assim, uma discussão gigantesca no Brasil. O grande problema, né, nesse sentido, foi justamente não ter existido uma discussão anterior do Banco Central, tá, informando que ele estava pretendendo fazer o lançamento da nota. Tá? Então, o Banco Central, basicamente, deixou de lado um aviso anterior, e como ele precisou, tá, tomar a atitude de lançar a moeda com alguma rapidez para pagar o auxílio emergencial, sem causar todo o transtorno que ele tinha causado, tá, anteriormente, por não colocar tanta moeda quanto necessário, tá, nesse sentido, o Banco Central muito mais confundiu do que ajudou. Tá? Eu posso falar para vocês com tranquilidade, assim, eu dei uma série de entrevistas, eu gravei até um podcast, depois eu passo para vocês, para o G1, tá? Sobre isso, tá? Porque, basicamente, quando começaram as discussões, eu fui tentar, né, falar para as pessoas, olha, calma que não tem nada de ruim acontecendo, e eu acho, né, que basicamente quem deveria ter feito esse anúncio era o Banco Central, conversado, explicado direitinho o que estava acontecendo, mas não fez nada disso, infelizmente. O Banco Central está atuando muito bem na crise, muito bem, tá? Mas nesse ponto eles falharam com força. Então, quer dizer que emitir essas notas de R$200 não vai gerar inflação? Não vai gerar inflação. Não vai gerar inflação. Mas não vai aumentar a quantidade de moeda em circulação? Mas não existe essa relação. Eu sei que adoro essa pergunta, tá? Mas não existe essa relação tão certa assim, tudo bem? A gente só vai ter o aumento da moeda, tá, causando inflação no momento em que esse aumento da moeda implicar um aumento de demanda que seja maior do que o produto do país. Tá? O fato do lançamento da moeda de R$200 ter acontecido agora não quer dizer que o governo brasileiro esteja emitindo moeda para financiar os gastos públicos. Tudo bem?
só quer dizer que o governo brasileiro, ao invés de... então, o Tesouro Nacional vai lá e gasta R$100, né? Ele está lançando só um gasto, uma nota de 100, ao invés de fazer o gasto de R$100 com duas de 50. É só isso que ele fez. Ele só trocou a forma, tá? O numerário do gasto. Mas ele não está imprimindo moeda para financiar os gastos do Tesouro Nacional. Isso é constitucionalmente proibido. Tudo bem? Certo. Maravilha. Eu lembro que eu não sei ao certo, mas eu lembro que eu vi um estudo que na crise de 2008, os Estados Unidos basicamente imprimiu moeda e não aumentou a inflação. Aí parece que esse paradigma tá caindo por terra já. E eu só posso dizer, porque eu sou viciado em moeda, né? Quem já foi meu aluno sabe disso. Eu pesquiso moeda, né? Então, demorou a cair esse paradigma, e no Brasil, esse paradigma ainda não caiu. Tudo bem? Aqui isso vigora com uma lei que é uma lei divina celestial. É uma coisa, assim, intransponível. No mundo, né, a gente tem os bancos centrais, tá, Felipe? Eu vou te dar um dado que é um dado assustador, tudo bem? Os bancos centrais, Estados Unidos, a zona do euro e Japão, somados, desde 2008, já emitiram o equivalente a 27 trilhões de dólares. E o mundo está sem nenhuma inflação, tudo bem? A questão de emissão de moeda gerar automaticamente inflação, ela é uma coisa de dogma. E aí eu sugiro muito que vocês leiam, tá, os textos desse cara aqui, ó, André Lara Rezende, tudo bem? Tem um texto, se vocês quiserem, tem um texto que eu publiquei na Folha em abril ou maio, não me lembro, explicando um pouco do que o André Lara Rezende tem dito, tá? Agora, pessoal, lembrem-se, tá? Já passo a palavra, Bruno. Lembrem-se, nós não vivemos no mundo binário, tudo bem? Dizer que emissão de moeda necessariamente, tá, vai causar inflação, quando a gente diz o contrário disso, não quer dizer que dá para sair emitindo moeda a todo tempo. Tudo bem? Beleza? Então, Bruno, vamos lá. Só uma pergunta, falando de impressão de moeda, qual é a diferença de impacto entre os Estados Unidos imprimir dólar, e eu falo porque o dólar hoje ele é visto também como um hedge também, o pessoal compra dólar como um tipo de hedge, e o Brasil, que é um país com muito mais volatilidade, emitir moeda. Qual é a diferença de impacto inflacionário? Se é que existe. Legal. Boa, Bruno. Vou só comentar, o Luiz fez um comentário de que a gente também tem o lançamento da própria Note 200 para repor cédulas antigas, tá? De fato, Luiz, em geral, o Banco Central esqueceu de olhar as suas próprias estatísticas e perceber o uso de moeda no país, e era claro que veja se vocês acham uma nota assinada pelo Roberto Campos, em geral, o Banco Central esqueceu de olhar para suas próprias estatísticas e ver que o brasileiro usa moeda, e claro, quando viesse a crise, isso ia se ampliar muito, né? Bruno, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês, assim, tirem de cabeça de todo e qualquer jeito, tá? É a ideia de que emitiu moeda automaticamente gera inflação, tá? Então, por que eu estou reiterando isso? Por exemplo, a capacidade de os Estados Unidos emitir, né? Ou emitirem, se quiser, se o país emitir moeda e não gerar inflação, tá? Num momento como esse que a gente está vivendo no mundo, tá, de crise, é igual ao do Brasil. O Brasil emitir moeda hoje para financiar o auxílio emergencial não vai gerar inflação nenhuma. Por quê? Porque basta eu dizer para vocês o seguinte, tá? Olha só no Brasil de hoje, o nosso produto, tudo bem? Isso daqui é a oferta do país. E toda vez que a gente fala da oferta do país, a gente traz também aquilo que se chama fator de produção, tá?
Fator de produção, nós já falamos nessa aula como um todo de 2, tá? Aqui é a produção, tudo bem? Falamos do capital e falamos do trabalho. Qual foi o dado do desemprego hoje? Vocês acompanharam? O desemprego hoje foi o recorde da série histórica. Acho que estou na cabeça com 13,7, não sei se é 7, mas são 13% de desemprego. E o desalento, que são as pessoas que cansaram de procurar emprego, tá? O desalento subiu 20%. Veja, então isso significa, Bruno e colegas, que o Brasil tem, em termos de força de trabalho, capacidade, tá? 13,8, obrigado, Luiz, tá? O Brasil tem, em termos de trabalho, capacidade de aumentar a sua oferta, capacidade de produção, tá? Muito. No capital, a gente vai olhar isso daqui por um dado que se chama nível utilizado de capacidade instalada, tá? Então, nível utilizado de capacidade instalada. Tudo bem? Isso daqui no Brasil hoje, eu não sei o dado, tá? Mais atual, mas deve estar em 75% para menos. O que é isso? Tá? Isso daqui indica que se a gente quiser aumentar a produção hoje, as fábricas conseguem. Tudo bem? Aí vocês vão me falar o seguinte, não, mas material de construção, tá? Não está conseguindo atender. Sim, tem setores que não, a economia como um todo consegue. A gente está falando de macro, beleza? Então vejam, seja pelo trabalho, tá? Que a gente tem muita oferta de pessoas que procuraram emprego e não conseguiram, seja pela capacidade instalada que está ociosa, o Brasil consegue aumentar a sua oferta. Como é que a gente vai estimular o aumento da oferta? Os empresários precisam pensar que venderão. Então, a gente precisa aumentar a demanda. Como é que é uma forma de nós aumentarmos a demanda? Imprimir moeda. Tudo bem? Ah, vai gerar inflação. Não vai, pessoal. Só vai gerar inflação quando a demanda for maior do que a oferta. Ou pelo menos próxima da oferta. A gente está numa situação muito distante disso. Tá? Aqui, lá nos Estados Unidos. Então, vamos tirar isso de mente. Tá? E aí vale aquilo que eu ressaltei para vocês, que eu preciso que vocês coloquem isso na cabeça. Dizer que emitir moeda não necessariamente gera inflação, não significa que a gente pode emitir a todo tempo, porque tem uma teoria que diz isso, ela se chama teoria monetária moderna, tudo bem? Pois bem, agora, Bruno, tem uma diferença muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos emitem o dólar, que é a moeda padrão, tá, de conversibilidade internacional, isto é a moeda do mundo. O Brasil emite moeda, coitado, que se você for ali no Chile, as pessoas não aceitam. Tá? Então, é claro que se os Estados Unidos emitem moeda, no limite, a moeda sai dos Estados Unidos e vai para onde as pessoas demandarem. E você muito bem disse, Bruno, as pessoas querem fazer alguma segurança, fazer o hedge, segurança, usando o dólar. Quem é que vai fazer no mundo uma demanda por reais para fazer segurança? Ninguém. Tudo bem? O que isso, então, conclui? Né? Conclui que os Estados Unidos têm muito mais poder monetário do que o Brasil. Mas isso também conclui, tá, que o Brasil tem algum espaço monetário. Tá? O espaço monetário brasileiro não é igual a zero. Tudo bem? Beleza, Bruno? Sim, professor, perfeito. Maravilha. Professor. Tá, deixa eu só responder a pergunta do Diego, tá? Então, o Vitor comentou que a projeção do Itaú é fechar em 16,6. Vitor, essa projeção é de agora? O Itaú lançou hoje um relatório tão animado assim. Foi a de hoje isso daí? E a pergunta do Diego é a seguinte, professor, mesmo entendendo isso, não consigo desvencilhar o fato de que o preço dos produtos básicos aumentaram muito nessa pandemia, tanto pelas pessoas estarem em casa,
Diego, os produtos, tá, não aumentaram por nenhum desses dois fatores, tudo bem? Os produtos básicos, e aqui tento entender produto básico, sobretudo como alimentação, é isso? Tá? Produto básico, tá, Diego, aumentou em muito por causa do câmbio, tudo bem? Isso daqui impactou, a gente saiu de um câmbio, tá, que estava em 4, eu vou aproximar 4, em janeiro, e chegou num câmbio que bateu 6. Então, o câmbio mudou de nível. Logo, tá, muito produto básico, por exemplo, como alimento, é commodity, o arroz é uma commodity, tá? Muita gente dizendo no Brasil que houve um aumento da demanda por arroz no Brasil por causa do auxílio emergencial, tá? Depois eu vi uma economista que eu gosto muito dizer que o preço do arroz aumentou, por quê? Porque o governo anunciou que reduziria o auxílio emergencial de 600 para 300, as pessoas então foram comprar mais arroz antecipadamente, tá? Não, não foi isso, tá? O que aconteceu, por exemplo, no caso do arroz, é que o câmbio fez um efeito contrário aqui. O câmbio foi o seguinte, fez com que o Brasil exportasse arroz, X é exportação, tá? Vou colocar aqui, ó, X para ficar mais fácil, tá? O Brasil começou a exportar arroz como nunca. O crescimento da exportação de arroz no Brasil esse ano, tá, expandiu uma coisa em torno, pelo que eu me lembro dos dados, de 4 vezes. Tá? Eu peguei uns dados há pouco tempo atrás na Conab sobre isso. Isso daqui foi muito estimulado porque o Brasil lá fora agora está muito barato, tudo bem? Então, quando isso daqui aconteceu, tá, a gente claramente teve, tá, uma oferta reduzida no Brasil. Mas essa oferta não foi reduzida no Brasil porque o brasileiro consumiu mais arroz, tá? O brasileiro consome, em média, um prato, uma refeição de arroz, tá? Por dia, 95% dos brasileiros fazem isso. Então, a gente precisa dar um hiperchoque. Eu concedo perfeitamente de que ficar em casa pode ter aumentado na margem o consumo de arroz. Por que na margem? Porque se a pessoa não come em casa, ela come arroz no refeitório da fábrica. Ela come arroz na quentinha, ela come arroz, tá, no restaurante que ela vai. O brasileiro come arroz. Então, por meio disso daqui, a gente teve uma redução de oferta no país, né? E além disso, a gente está vivendo até o final agora de setembro, até hoje, até o final do verão, a gente está vivendo lá fora a entre safra. Então, a oferta mundial de arroz caiu. Tá? Se a oferta mundial de arroz caiu, o preço sobe. Como o Brasil está muito barato, porque o dólar está desvalorizado, a gente vendeu muito lá para fora. Produtos básicos, em geral, que a gente tem que importar, como trigo, outras commodities também, que têm preço internacional, aí acontece o efeito inverso. Tá? O custo para trazer para o Brasil aumenta. E aí isso vai, sim, e o seu ponto é perfeito, vai aumentar preço. Tudo bem? A gente também tem um outro problema. Em vários setores, a cadeia, né, de produção e distribuição ficou interrompida, tudo bem? Então, isso daqui gera aumento de custo e gera, tá, aumento de preço. Agora, isso daqui não tem que ver com demanda. Se a gente tivesse com demanda boa, a gente não estava decrescendo 6,5% do PIB. Tá? Então, só para chamar a atenção para isso. Peguemos os dados. Vocês viram o índice Cielo que saiu hoje? O índice Cielo, tá? Valeu, Diego. Brigadão, cara. O índice Cielo é um índice muito legal porque mostra, via maquininha da Cielo, as vendas e faturamentos em vários setores, tá? Só tem construção civil e supermercado subindo. Só farmácia oscila um pouco. O resto está despencando em tudo. Não por menos, tá? A gente está vendo os dados do desemprego no Brasil. Se o Brasil tivesse aquecido em demanda, o desemprego estava pelo menos estabilizado. Tá? Então, vejam que coisa, né? O Brasil parece, sim, estar recuperando. Então, eu comentei agora há pouco com o Vitor, né? Hoje o Itaú soltou um relatório muito animado. Tá? As vagas de emprego criadas nesse período agora foram, inclusive, maiores do que o fechamento de vaga. Tá? Mas as pessoas que estavam sem procurar emprego, no desalento, tudo bem? Começam a voltar para o mercado de trabalho, tá? Procurar emprego e não tem. Tudo bem? Então, a gente tem um fenômeno agora que pode acontecer o seguinte, a taxa de desemprego deve continuar aumentando, ainda durante um tempo, pelas pessoas voltarem ao ato de procurar emprego.
E isso daí vai fazer com que a taxa de desemprego aumente, mesmo a gente com uma dinâmica de criação de novas vagas um pouco maior. Explico. Se a pessoa para de procurar emprego, tudo bem? Ela sai da taxa de desemprego, ela vira desalento. Tá? No Brasil, a coisa tá ainda muito nebulosa. Tá? Quisera eu que a gente já teve como eu falei para você, a gente teve esse ano desalento aumentando em 20%. Tudo bem? Quisera eu e todo mundo nesse país que a gente tivesse uma dinâmica de demanda um pouco melhor. Né? Alguém tinha pedido a palavra, né? Eu só não me lembro quem foi. Então... Professor. Oi? Pode falar, Luana. Beleza. Então, que era uma pergunta de lá atrás. Quando você falou sobre imprimir mais moeda para aumentar a oferta, então, essa moeda que seria impressa iria para as empresas? Como assim? Aí, tipo, o BNDES iria emprestar mais? Seria isso? Deixa eu só entender qual momento, Luana. Sobre os R$200 ou sobre se a gente fizesse uma política de financiamento monetário da economia? Esse segundo que você falou. Tá, então se a gente usasse o Banco Central para estimular a economia emitindo moeda, tudo bem? Isso significaria, tá, que o Banco Central precisaria, por exemplo, pegar dinheiro, tá? Ele imprime moeda daí, é diferente da nota de 200. A nota de 200, ele só criou uma forma diferente, tá, de fazer a moeda que circula na economia chegar nas pessoas. Tudo bem? Agora, se o Banco Central fizesse a política de emitir moeda para estimular a economia, ele, por exemplo, poderia pagar o salário, tá, de funcionários de micro e pequenas empresas. Tudo bem? Ele poderia, tá, chegar e dar o dinheiro para o Tesouro Nacional pagar o meu salário, ou uma bolsa para vocês. Seria desse jeito. Essa política de estimular os bancos a emprestar, o Banco Central fez, bem? E fez muito, em altíssimo teor no Brasil. Mas imagina se no meio de uma crise os bancos vão emprestar. Não. E não é porque os bancos são maldosos. Os bancos não vão emprestar porque eles estão, tá, tanto quanto nós, inseguros com relação ao futuro. Não, mas eu pensei no banco público emprestando, tipo no BNDES mesmo, que é feito para isso. Não no banco. Pode ser, mas quem é que vai pegar emprestado no momento de crise? Afora material de construção e afora supermercado, todo mundo no Brasil está vendendo menos. Não vai ter demanda, né? Não vai ter demanda. E se não tem demanda, quem é que vai contratar crédito, né? Perfeito. Professor, você tinha falado que quisera que a demanda estivesse mais aquecida. Nesse contexto, é por isso que a taxa Selic está caindo sempre para estimular a demanda? Perfeito. Exatamente, Isabela. A taxa Selic... Inclusive isenção de IOF também, não, professor? Várias medidas, né? Aquela política de aceitar, né? O Banco Central, por exemplo, aceitar letras financeiras, reduzir adicional de compulsório. Então, o Banco Central tomou uma série de medidas para fazer o dinheiro fluir na economia. Uma delas é a redução da taxa Selic. Isso vem porque a gente está com uma dinâmica de inflação, tá, que está bem abaixo da meta de inflação anual que o Brasil estabelece. Tá? Agora, 4% ao ano. A nossa inflação está girando, tá, alguma coisa nesse instante em torno de 2,8% ao ano. Então, o Banco Central reduz a Selic, tá? O Banco Central já avisou que vai manter a Selic baixa por um tempo razoável, tá, 1 ano, conforme o Bruno falou, tá? O Banco Central está tomando estímulo para fazer com que exista a concessão de crédito e a tomada de crédito pelas pessoas, como a redução do custo pela redução do IOF. Então, é uma tentativa de fazer com que a economia deslanche de alguma forma. Professor, diga. Se a inflação está num nível considerável, assim, considerado bom,
Por que o IGP, IGPM ou IGPDI está subindo tanto que o IGPM de setembro bateu mais de 4% agora em setembro? Por causa disso daqui, ó. Deixa eu só ver se foi o Diogo. Foi você, Diogo. Isso. Tá. Por causa disso, ó, os índices de preço, que são índices gerais de preço, eles envolvem... Vou sintetizar nessa sigla aqui, tá? Tem várias siglas, mas eu vou sintetizar nessa daqui. Envolvem o índice de preço ao atacado. E o índice de preço ao atacado sofre muito o impacto de quem? Tá? Do câmbio, do preço das commodities, de aumento de custos de cadeia logística e distribuição, porque é o preço, entre aspas, da produção. Tudo bem? Aí, esses índices gerais, como o IGPM, além do campo do atacado, da produção, eles têm o INCC, por exemplo, mas também que é um índice de produção, tá? Mas eles têm lá um outro lado, que é o IPC, tá? Tá bom, Felipe? Tranquilo, tá? Então, os IPCs, que são índices de preço ao consumidor, que são muito mais amplos, porque é como se fosse índice de preço de varejo, tudo bem? Ou seja, ele chega a um conjunto muito maior de pessoas, esses daí não estão respondendo. Tá? Se você pegar, por exemplo, o IPCA, como eu acabei de comentar, ou dentro do IGPM, o próprio valor do IPC que lá tem, a resposta do índice de preço ao consumidor é muito mais baixo. O que isso indica, então, né, Diogo e colegas? Isso indica que o aumento do custo de produção não está sendo repassado ao consumidor. Por quê? Porque não tem demanda. Se a gente tivesse com uma demanda vasta, o produtor subiria o preço, tá, em geral, e as pessoas comprariam ainda, porque a demanda estaria boa, a renda, portanto, cresce. Mas a gente está numa situação bem diferente disso. Quem é que está pagando esse preço, então? É quem está sofrendo um aumento de custo, mas não está repassando, é o produtor. Tudo bem? Isso, inclusive, explica um pouco por que a gente, talvez, tá, demore a ter uma melhora do nível de emprego. Porque se o produtor começar logo a contratar, o custo dele sobe, ele perde margem. Tudo bem? Então, pode ser que a gente tenha uma demora na contratação de desempregados, justamente para o produtor tentar ganhar na margem, repor a margem dele. Beleza? Então, a explicação é imediata. A IGPM, na parte que toca, tá, ao produtor, que são os índices de atacado em geral, tá, esse índice sofre muito o impacto do câmbio, tá, e dos preços que são dolarizados, que são os preços de commodity. Tudo bem? Beleza. Então, aí, é porque, até voltando um pouco na pergunta do Diego, se eu não me engano, teve um estudo da FGV que falou que a extrema pobreza atingiu o menor nível em 40 anos. Então, querendo ou não, você acaba associando diretamente com alimentos básicos e um aumento da demanda, mas aí o peso desse aumento da demanda é muito menor do que outros índices como esse. Diogo, assim, a sua colocação, tanto quanto a colocação do Diego, são colocações perfeitas, tá? E a sua explicação agora é ótima. E aí eu tenho para dizer o seguinte, o grande problema disso é porque, em geral, né, a gente vai ver isso nesse curso aqui, tá? E, em geral, as pessoas estão o tempo todo falando que inflação é inflação de quê? De demanda. Tudo bem? A demanda maior do que a oferta é uma das 7 formas de inflação. A que mais prevalece sempre é o custo. Tudo bem? As outras 7 formas, tá? Então, nós temos 7 causas da inflação, tudo bem? Uma, demanda, tá? Outra que nós temos também é inflação inercial, inflação expectacional. Então, tiramos 3, 4 são de custo, imposto, lucro, salário, tá? E custo de produção em geral. Show. Beleza? Maravilha, maravilha. Eu até fui enfático quando eu falei com o Diego, justamente para causar em vocês uma mudança de análise, sabe? Aquele choque, mas como assim? Tá todo mundo falando que o problema é, tá, o aumento de demanda pelo auxílio emergencial. E aqui, só para trazer um dado para vocês, né? A mediana de renda do brasileiro, a mediana, tá? A mediana de renda do brasileiro são R$ 413 por mês. Tá? E aí,
Por que a gente tem o menor nível de pobreza extrema dos últimos 40 anos? Porque chegou um auxílio de R$600, que em termos nominais aumentou praticamente 45% a renda mediana do brasileiro. O Brasil é muito desigual, assim, impressionante. E aí gera esse negócio, né? E não por menos, muita gente, por exemplo, eu tenho todas as críticas do mundo ao presidente Jair Bolsonaro, é uma pessoa que eu desgosto, tá, absolutamente. Agora, ele tem uma atitude populista, ou o Brasil é um país tão carente, tá, que, por exemplo, uma política de R$600 causa, por 3 meses, 6 meses, 4 meses, não me lembro agora quanto tempo foi, dia 27 de abril, 4 até agora, então 6 meses, causa o país ter, na maior recessão que ele terá na sua história em um só ano, tá, o menor índice de pobreza extrema do país. Dá para entender isso? Você olha e fala assim, vai explicar isso lá fora e ninguém entende. Mas é a nossa desigualdade extrema. Deixa eu ver aqui, tá bom. Pessoal, mais questões? Tá bom, Luana, então você pode trazer na próxima aula, deixa eu combinar uma coisa com vocês. Na semana que vem, vamos fazer nossa aula na sexta, tudo bem? Na quarta, eu não consigo dar aula porque eu tenho um compromisso já marcado anteriormente. E depois, nas outras semanas, vamos ver se a gente faz, pelo ritmo da aula de hoje, eu acho que talvez vai ser necessário. Ao invés de uma aula síncrona, 2. Tudo bem? A gente pode combinar o seguinte, a gente faz uma semana que tiver uma demanda maior por perguntas, a gente faz 2 aulas, uma semana que tiver mais suave, a gente faz uma para eu não descansar demais, porque eu sei como é cansativo isso daqui, vocês têm que ver o vídeo, ter a aula e tudo mais. Então, a gente vai combinando isso no dia a dia, pode ser? Porque eu preciso dar esse curso sentindo o que vocês estão sentindo, beleza? Então, para a gente concluir, a partir de amanhã eu vou disponibilizar os vídeos, tá, da nossa aula tópico 2, tudo bem? A gente faz essa aula tópico 2 síncrona na sexta-feira da semana que vem, beleza? Tudo bem? Que aí vocês conseguem ver os vídeos, tá? Aí na sexta-feira da semana que vem a gente vê se será necessário, tá, uma aula a mais ou não. A gente vai conversando sobre isso. Mas o nosso próximo encontro, então, presencial, sexta-feira da semana que vem. Beleza? No horário da aula, no horário normal da aula. Tudo bem? Beleza? Beleza. Maravilha, pessoal. Então, eu vou encerrar a gravação. Eu vou disponibilizar, tá, essa aula para vocês lá no YouTube. Eu mando o link para vocês, não se preocupem com isso.